Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo do canal Nocaute da Noite. Eu me chamo Adriano e no vídeo de hoje, pessoal, vamos estar falando um pouco aí sobre a luta que está chegando de Diego Lopes versus Jean Silva, né? Luta bem aguardada aí por muitos brasileiros, né? Muitos torcedores brasileiros e o mundo da luta no modo geral, né? Mas antes, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando, sua inscrição, seu like é muito importante e ajuda demais o canal, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, a luta do Diego Lopes e Jean Silva tá chegando, né? Dia 13 de setembro aí do mês que vem. Falta pouco, basicamente um mês, né? E já dá pra gente fazer algumas análises aí realmente. E tá criando-se uma rivalidadezinha entre os dois aí, mas eu acho que mais a parte de Jean Silva tentando vender a luta, né? Que ele é muito inteligente, ele é um cara muito esperto, né? Então ele criando meio uma polêmicazinha entre os dois aí. Diego Lopes aí meio que calado, né? Mas, sobre a luta especificamente falando, na minha opinião, vou emitir minha opinião aqui sem ficar no muro, eu acho que Jean Silva vai vencer essa luta, por alguns fatores. Obviamente, na minha percepção, eu acredito que Diego Lopes é um pouco mais técnico que Jean Silva no estilo de luta, né? E pegou lutadores mais bem ranqueados, vamos dizer assim. Mas a sensação, não sei se você tem essa sensação que eu tenho, mas a sensação que eu tenho de Diego Lopes parece que ele não tem o punch, né? A força para nocautear seus adversários, não os que ele nocauteou antes de pegar os, vamos dizer, Volkanovski, né? A sensação que quando ele lutou com Volkanovski, é, que faltava força para ele nocautear, né? Essa é a sensação que passou. Por mais que ele encaixou bons golpes, ele encaixou bons golpes. Foi uma luta extremamente técnica, né? Bonita de ver. Mas dava para ver a superioridade de Volkanovski em relação a poder de golpe, né? Aí você olha para Jean Silva, a sensação, não tô falando que é, a sensação. Todas as lutas que Jean Silva fez, você vê que ele estragou muito seus adversários e a sensação que o poder de força dele é maior do que Diego Lopes. Fisicamente, sim. Mas isso aí é muito relativo do mundo da luta. Mas a impressão que dá é que que Jean Silva tem mais poder de nocaute do que Diego Lopes. E Diego Lopes parece que é muito mais técnico. Obviamente, Jean Silva não pegou caras bons igual. Se bem que Diego Lopes pegou Volkanovski assim, fora da curva, né? Mas mesmo assim, disputou o cinturão, pegou uma sequência boa. E o mais renomado aí, basicamente, que Jean Silva pegou, se eu não tô se não me falha a memória, né? Acredito que foi só o Bryce Mitchell e aquele Joe Dober, acho que é assim o nome dele. Mas Bryce Mitchell é o mais em evidência, né? Pela polêmica. E Diego Lopes foi pro título contra Volkanovski, que fez uma luta dura, né? Então ele tem meio que esse desconto de ter lutado meio que de igual por igual com Volkanovski, a lenda aí, né? Mas a sensação, colocando os dois lutadores num X1, uma comparação entre ambos, parece que Jean Silva tem mais poder de nocaute. Obviamente, no dia da luta pode ser totalmente ao contrário, né? Quando um sentir a mão do outro realmente, e vai aí quem for mais técnico e estratégico nessa luta, na minha percepção. Porém, pelo esse simples fato de minha sensação que Jean Silva tem mais poder de nocaute, eu acredito que Jean Silva vai vencer essa luta, mas o favoritismo aí para mim, na verdade, nem existe favoritismo entre os dois, porque é uma luta, se você for parar para pensar, extremamente equilibrada, né? Porque é muito imprevisível pensar que Diego Lopes só perdeu pro campeão, então, o atual campeão, e Jean Silva não perdeu ainda, mas a sensação que a gente fica, e muitos falam, né, que falta aquele desafio para Jean Silva pegar um cara mais, vamos dizer assim, bem ranqueado, mais duro da categoria. Diego Lopes já teve essa experiência, vamos dizer assim. Então fica essa dúvida na gente. Como é que realmente vai ser Jean Silva agora pegando um cara extremamente diferente de todos que ele pegou? Extremamente diferente em tudo. Em QI de luta, em técnica, um cara muito bem ranqueado, um cara extremamente experiente em luta. Então, por mais que ele, Jean Silva, vem lutando, ele não pegou, acho que ele diz que até agora ele não pegou um cara como Diego Lopes. Você pode questionar inúmeros fatores aí, mas
do calibre de Diego Lopes vai ser o primeiro lutador que Jean Silva vai pegar? Aí essa é a pergunta que fica. Como ele vai se sobressair? Porque Diego Lopes é um cara que ele pode lutar em qualquer área, né? A exemplo de Jean Silva também. Porém, Jean Silva, né, pessoal? Ele parece que quando ele liga pra dar o nocaute aí, parece que a sensação que ele controla a luta em todos os momentos, né? Ele vai pra trocação, ele consegue congelar, ele consegue ficar desestabilizando o cara com aqueles toquezinhos, rindo o tempo todo na luta. Então isso aí também, cara, tudo é uma estratégia dele. Diego Lopes já falou que não vai cair nessa estratégia dele aí. Então isso aí não vai funcionar com o Diego Lopes, então ele vai vir bem mais, como se diz, esperto sobre isso, né? Não é uma arma que Diego Lopes, que Jean Silva vai usar contra o Diego Lopes. Porém, por mais que eu acredito que Jean Silva irá vencer, é a minha percepção, a gente não sabe como o Diego Lopes está fazendo essa preparação para Jean Silva tentando anular os pontos fortes de Jean Silva, né? Isso aí é um ponto a ser destacado, porque contra Volkanovski, se você for assistir a luta, em alguns momentos Volkanovski não teve chance nem sequer de tocar, então foi uma luta de muito estudo, né? Obviamente, no apanhado da luta, você assistindo a luta, a impressão é que Volkanovski foi muito melhor não, foi melhor, né? E Jean Silva e Diego Lopes um pouco menos. Aí no final foi aquele vamos para trocação e tal. E quem controlou melhor a luta especificamente de Volkanovski e Diego Lopes foi Volkanovski. Então a sensação da luta é que Volkanovski teve a luta na mão o tempo inteiro. Em alguns momentos foi para Diego Lopes, e na maioria das vezes para Volkanovski. É o que Diego Lopes dessa vez vai ter que fazer com o Jean Silva, na minha percepção. Usar a mesma estratégia de Volkanovski que o Volkanovski usou contra o Diego Lopes. Diego Lopes vai ter que usar a mesma estratégia contra Jean Silva. Controlar e não deixar esse jogo de aproximação do Jean Silva, né? Porque querendo ou não, igual eu falei no começo aí do vídeo, ele parece que tem um poder de nocaute maior do que Diego Lopes. Então ele tem que ser estratégico nesse sentido. Mas num apanhado geral, eu acredito que Jean Silva vence Diego Lopes. É uma luta de brasileiros e o torcedor brasileiro como eu sou, não queria que essa luta tivesse acontecendo nesse momento, porém, analisando o cenário, ela parece ser necessária. Necessária para Jean Silva e necessária para Diego Lopes. Para Jean Silva, para ele realmente dar o up na divisão, e Diego Lopes para consolidar, porque ele a derrota dele vem de uma disputa de cinturão. Então é para ele manter o nível que ele tá. Se ele vence Diego Lopes, não muda muito para ele. Ele tá no bolo ali para disputa de cinturão de novo. Para Jean Silva é um salto para o topo. E provavelmente se ele vence Diego Lopes e como vence Diego Lopes, ele pode ir até para um cinturão. Por que não? Ele abrevia o caminho dele rapidamente. Pelo fato de estar pegando um cara de nome igual o Diego Lopes, né? Então, os dois têm muito a ganhar e tem muito a perder, né? Se no caso Jean Silva perde, ele atrasa totalmente o futuro dele na categoria. Ele vai ter que fazer mais lutas. E Diego Lopes, se Diego Lopes perde, mesma coisa. Ele fica um pouco mais distante da disputa do cinturão. E o próprio Jean Silva pode passar ele no ranking e passar numa próxima disputa de cinturão. Então, os dois têm a ganhar e os dois têm a perder. Concorda comigo? Discorda? Deixe sua opinião aí. Quem que você acha que vai vencer essa luta realmente? Você acha que Jean Silva vence? Você acha que Diego Lopes tem as armas necessárias para vencer Jean Silva? Deixa aí, sua opinião é muito importante, beleza? E peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, deixando like, compartilhando, sua inscrição, seu like é muito importante. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Eu fui, valeu!